Então, boa noite a todos. Espero que todos tenham assistido aos 2 vídeos. Conversei com outros professores há pouco. A nossa ideia inicial é que esses vídeos fiquem um pouco menores, né? Cada um desses vídeos fale um pouco menos sobre os assuntos. Mas o tema nitrogênio e fósforo, e depois os outros macronutrientes, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, são, dentro da fertilidade, talvez os assuntos mais importantes que nós temos. Por isso, eu creio que, mesmo que o vídeo tenha ficado um pouquinho longo, principalmente do nitrogênio, não poderia deixar de falar aquelas informações que foram faladas no vídeo. Eu vou passando aqui, dando uma apresentação mais superficial, né, que vocês já assistiram no vídeo, e que em qualquer momento vocês podem parar e perguntar naquele ponto que vocês tiveram dúvida durante o tempo que vocês assistiram, tá bom? Bem, então a gente fala aqui no início sobre os macro e micronutrientes, vê que os principais nutrientes são esses 16, excetuando-se aqui o carbono, o hidrogênio e o oxigênio, que são nutrientes orgânicos. E dentro dos minerais, nós temos esses 13, que foram divididos didaticamente em macronutrientes, dentro dos macronutrientes primários e secundários, e os micronutrientes. Bem, aqui também a gente falou um pouquinho sobre o consumo, isso mostra que o Brasil é um país, é o 5º maior país produtor, né, da grande parte de alimentos, consumidor de nutrientes, e que não consegue produzir a maior parte. O Brasil consome 6% de todo o NPK do mundo e produz apenas 2% de todo o NPK do mundo. Então essa conta não fecha, ele precisa importar grande parte, né? O único que ele não precisa importar ainda é o potássio, porque o potássio a gente produz 14, a gente consome, o que mais ele precisa importar. A gente produz apenas 1% da produção mundial e consome 14% da produção mundial. Então o Brasil ainda não é autossuficiente em nenhum dos nutrientes, dos macronutrientes que ele precisa. A maior parte precisa ser importado. Dentro desses nutrientes, a gente falou principalmente hoje, nas 2 videoaulas, sobre o nitrogênio e o fósforo. Né? O nitrogênio ele tem uma grande importância porque ele é responsável pelo crescimento das plantas, e isso mostram vários trabalhos que até certo limite, quanto mais nitrogênio a gente aplica, mais essa planta cresce, e que ele possui, talvez um dos dados mais importantes que a gente precise hoje, uma dinâmica muito complexa. Ele é perdido muito facilmente no meio, seja para o solo, seja para a atmosfera. Então, o nitrogênio, quando colocado no solo, ele precisa ser aplicado de maneira correta, na época correta, na dose correta e no momento correto, na distância correta da planta para conseguir ser absorvido. Principais funções, isso é importante. Todo semestre, vou desenhar aqui embaixo, a gente faz um quadro. Então, não sei se a gente vai conseguir fazer isso em sala, mas a gente faz um quadro lá no nosso quadro branco, vai ficar bem desenhado pra caramba aqui, que a gente coloca cada um dos nutrientes, então nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre, e coloca função, para que ele serve. Isso é um quadro resumo importantíssimo. A gente coloca fontes, sintomas de deficiência, mobilidade, e isso é importante para que a gente consegue resumir todas as aulas de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre nessa tabela, mostrando como que o nutriente ele é absorvido pela planta, qual que é a função, se faltar esse nutriente, qual que é o sintoma de deficiência que ele vai manifestar, para cada um dos macronutrientes primários e secundários. Então, quem estiver acompanhando, se quiser pegar uma folha do caderno ou uma folha branca, fazer um quadro e vai adicionando essas informações. Nitrogênio, função, sintomas de deficiência, mobilidade, forma de absorção. Então, vai colocando essas informações que na hora de estudar, na hora de precisar isso aí na vida, na carreira profissional, está mais fácil de assimilar. Abaixa a voz. Vou colocar mais perto aqui do microfone. Vamos lá, então. Aqui, o nitrogênio, deixa eu apagar esse negócio aqui. O nitrogênio, ele tem como principais funções, são 4 basicamente, né? Síntese de clorofila,
Então, ele compõe a molécula de clorofila, ele participa da composição de vitaminas, das proteínas e corresponde ao crescimento vigoroso da planta. Então, lá no vídeo eu expliquei para vocês, aqui o nitrogênio, como que funciona. A gente tem aqui uma molécula de RNA, uma fita de RNA, e de cá uma fita de DNA. A gente vê lá na biologia celular que o DNA e o RNA são compostos por um açúcar, por um grupo fosfato e por uma base nitrogenada. Então, a gente observa aqui, por exemplo, que a gente tem o grupo fosfato. O que é o fosfato? É o PO4. Tem o fósforo aqui no meio dessa molécula. Eu tenho fósforo e eu tenho 4 oxigênios. 1, 2, 3, 4 oxigênios. Então, esse grupo fosfato está ligado com uma ribose ou uma desoxirribose, né? No caso do DNA, a desoxirribose, no caso do RNA, a ribose. Então, está aqui essa ribose, que é um açúcar, e ligado ainda com a base nitrogenada. Quando a gente fala de DNA, a gente fala de adenina, citosina, guanina e timina. Quando a gente fala de RNA, a gente não tem a timina, substitui pela uracila. Então, essa base nitrogenada, ela é importante do ponto de vista de, no momento de duplicação da célula, primeiro ponto, duplicação do DNA. Então, se eu tenho aqui uma célula vegetal ou animal, e dentro da célula que eu tenho lá o núcleo, o DNA, quando essa célula vai iniciar o processo de duplicação, a primeira coisa que ela faz dentro da própria célula é duplicar o DNA. Ela vai ter um material genético aqui e um segundo material genético aqui. Depois ela vai passar pelos próximos processos, então anáfase, telófase, até chegar à citocinese, então ela alonga essa célula, né, para ela passar pelo processo de duplicação. Então eu vou ter aqui as duas células iniciando o processo de duplicação. Depois ele passa pelo processo de citocinese, que é quando ela começa a estreitar esse laço aqui e forma duas novas células a partir de uma única célula. Então, a gente tinha uma célula, esse DNA duplica, e ela gera duas células através do processo de mitose, parecidas ali, idênticas à célula inicial. Quando a gente tem deficiência de nitrogênio, por faltar o nitrogênio nas células, dentro das células, nas moléculas de DNA e RNA, esse processo ele é prejudicado. Então, imagina que uma célula ela vai iniciar o processo de duplicação e tem nitrogênio, falta nitrogênio na célula, ela não consegue duplicar o DNA. Essa célula não vai crescer, não vai fazer mitose. Então, é importante, do ponto de vista de crescimento, principalmente, o nitrogênio está relacionado com essa duplicação de material genético para a planta. Para os animais, vegetais, para as células de maneira geral. Bem, na molécula de clorofila, a gente falou lá em sala, a molécula de clorofila, ela é a molécula C55, H72, O5, nitrogênio 4, magnésio 1. Então, essa aqui seria a molécula de clorofila. Se a gente contar aqui nessa imagem, a gente vai ter 55 carbonos, 72 hidrogênios, 5 oxigênios. Então, os oxigênios eles estão aqui. Aqui tem um oxigênio. Aqui em cima tem, onde a gente tem essa ligação, ele tem um outro oxigênio. Então, a gente tem 5 oxigênios escondidos aqui. Temos os 4 nitrogênios no centro da molécula e temos um magnésio. Então, a molécula de clorofila ela é composta por, além de carbono, hidrogênio e oxigênio, por nitrogênio e magnésio. Isso vai ser importante porque o principal sintoma de deficiência do nitrogênio é justamente a falta de coloração amarelada na planta, né? A coloração esverdeada na planta. Dando continuidade aqui, a gente tem o sintoma de deficiência, que é uma clorose geral nas folhas velhas. Então, eu tenho nitrogênio aqui no solo. A planta começa a absorver o nitrogênio e essas folhas vão ter nitrogênio aqui nas folhas velhas. Quando ela vai emitindo novas folhas, se o nitrogênio do solo acabar, ela desloca o nitrogênio das folhas velhas para as folhas novas. Então, por ele ser móvel na planta,
e aí eu falo lá no vídeo que mobilidade é importante do ponto de vista agora da planta, que a gente está falando de nutrição mineral. Quando eu falo de mobilidade, esse nutriente ele é muito móvel, ele se movimenta das folhas velhas para as folhas novas. Então, as folhas velhas vão ficar com sintoma de deficiência. E ele é absorvido através de um processo chamado de fluxo de massa. A gente tem três principais: fluxo de massa, interceptação radicular e difusão. Esse também é um dado importante que deve estar naquele quadro resumo que eu falei. No final da aula, a gente vai começar a fazer esse quadro resumo aqui também. Aqui tem um pouco de dados relacionados à retirada. A gente vê que ele retira bastante nitrogênio, as plantas retiram bastante nitrogênio do solo. Vi um pouco sobre o consumo disso no mundo, o crescimento da área plantada, a origem, como que isso pode ser fornecido para o solo. Revimos um pouco aqui sobre a fixação biológica de nitrogênio através dos processos de simbiose com as bactérias do gênero Rhizóbio e Bradyrhizóbio. E chegamos na parte relacionada à dinâmica. A gente fala que esse nutriente ele é muito complexo, justamente por ele ter principalmente sofrer essas quatro transformações no solo. Imobilização é quando ele está mineral no solo e ele é absorvido pela planta ou pelos animais ou micro-organismos. Ele é mineralizado quando o material orgânico decompõe, passa de orgânico para mineral. Ele pode ser lixiviado quando ele está na forma mineral no solo e ele é perdido através de infiltração de água. Então, essa água carrega esse nitrogênio a grandes profundidades no solo. E ele pode ser volatilizado, que é transformar um nitrogênio físico sólido em gás. E aqui então mostra, a gente tem um nitrogênio mineral, que é aquele que foi aplicado através da ureia, por exemplo, através de uma outra fonte, um super simples, que também um super simples amoniacal, que vai ter um pouquinho ali de nitrogênio, a ureia, ou nitrato de amônio. Esses adubos que têm nitrogênio, quando a gente coloca ele na forma mineral, ele é absorvido pela planta. Então ele era mineral, passa a ser orgânico, ele compõe as moléculas da planta. Quando essa planta morre, ou a folha dela cai e vai para o solo, igual essa palhada de cana, ela vai decompor. Então, o nitrogênio que estava orgânico compondo a folha, compondo o caule, compondo o fruto em decomposição, volta a ser mineral através do processo de mineralização. Esse aqui é o processo de volatilização no solo, com excesso de água, normalmente, a ureia ou outras fontes de nitrogênio, principalmente a ureia, sofrem o processo que a gente chama de volatilização. Passa a ser um elemento em forma de gás e ele vai para a atmosfera sendo perdido. Então, o produtor aplica lá 200 kg de ureia, sendo que, dependendo do momento que ele aplicar, das condições de solo, de clima, essa ureia pode ser perdida na forma de gás, e ele aplicou 200 e a planta vai absorver apenas 50, por exemplo. A maior parte é perdida por volatilização. Os fatores que vão influenciar essa volatilização: solos alcalinos, não é o caso para nossos solos do Cerrado, temperatura elevada, então é interessante que se faça adubação nas horas mais frias do dia, é importante. Difícil, professor, complicadíssimo. Imagina uma área de áreas muito grande de milho, 40, 50 hectares de milho para fazer adubação, eu não vou conseguir fazer isso só nas horas mais frias. É necessário trabalhar o dia inteiro aplicando, 200 hectares, 300 hectares. Solos com baixa CTC, solos do Cerrado são baixíssimas a CTC. Dose de ureia a gente consegue controlar ou parcelar essa aplicação. Olha a importância aqui de entender o manejo. Por que faz adubação de cobertura no milho? Planta o milho hoje, faz adubação daqui 30 dias. Não, o outro produtor ele faz parte da adubação de cobertura aos 25, parte aos 50. Ele parcela a adubação. É justamente para não colocar doses muito altas e não perder esse nutriente que foi aplicado. Além de compactação do solo e acúmulo de água. Ambientes com muita água, pouco drenáveis, eles perdem mais facilmente o nitrogênio. Aqui tem um pouquinho sobre o processo de mobilização, até chegar como que o nitrogênio é absorvido. Então, ele é absorvido pela planta na forma, através do processo, a gente viu ali atrás, ele é absorvido através do processo chamado
de fluxo de massa, interceptação radicular e difusão. No caso do nitrogênio, através de fluxo de massa. Então, através do processo de fluxo de massa, o nitrogênio vai ser absorvido na forma de amônio, NH4+, ou na forma de nitrato, NO3-. E como ele tem essa dinâmica complexa, ele muda bastante, a gente não considera que tem efeito residual de nitrogênio nos solos. Inclusive, se a gente pegar uma análise de solo e olhar, não tem análise para nitrogênio, é uma análise que não é muito representativa. Então, o produtor não faz, os laboratórios não fazem, consideram que todo o nitrogênio que tinha no solo foi consumido pelas plantas. Então, é necessário aplicar nitrogênio todo o ciclo, toda vez que vai repor, que vai plantar novamente. Na planta, entre 1 e 4% dela é composta por nitrogênio, é baixo o valor, mas é o maior se a gente comparar com os outros macronutrientes e micronutrientes minerais. A gente já viu, né, que tem essas são as funções. Tem uma grande mobilidade, então todo nutriente, anota aí, todo nutriente móvel, os sintomas de deficiência vai ser nas folhas velhas. Todo nutriente imóvel, é o cálcio, por exemplo, a gente vai ver na semana que vem, os sintomas de deficiência dele vai ser nas folhas novas, ele não movimenta. Por quê, professor? Por quê? Justamente por conta da mobilidade dele na planta. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, deixa eu tentar desenhar, se eu tenho aqui uma planta de milho, ela absorve esse nutriente e manda aqui para as folhas velhas. E aí ela vai crescendo. Olha o desenho bonito. Uhum. Quando o nitrogênio do solo acaba, se esse nitrogênio do solo acabar, ela vai deslocar o nitrogênio das folhas velhas, ele vai sair daqui e vai ir lá para as folhas novas. Então, o sintoma, a falta do nutriente, vai ser visto nas folhas velhas. É o que acontece com o nitrogênio, é o que acontece com o fósforo. Já o cálcio ele a gente vai ver na semana que vem, uma das principais funções do cálcio é a função estrutural. Ele compõe, por exemplo, parede celular. Então, imagina que o cálcio é um tijolo. A planta começa a crescer, retira cálcio do solo, então aqui está o cálcio, ela retira o cálcio do solo e compõe essa folha. Retira cálcio do solo e compõe essa outra folha. Quando o cálcio do solo acaba, por ele ter uma estrutura física para a planta, ele não vai sair da folha velha para ir para a folha nova. Então, a folha nova é que vai ter os sintomas de deficiência. Então, todo nutriente móvel, os sintomas de deficiência é nas folhas velhas. Ele sai da folha velha e vai para a folha nova. Todo nutriente imóvel, o sintoma de deficiência dele vai ser nas folhas novas. Tem alguém com o microfone ligado, não consigo ver quem é. Eu consigo desligar, mas eu não. Tá Como eu estou muito ruim. transmitindo a tela, Tá não... ligando o É o microfone. Ricardo, professor. É o Tá Ricardo? muito ruim. Deixa eu ver se eu consigo aqui, peraí. Pronto. E agora o Oswaldo. Nunca vi um trem desse. E aqui tem as imagens dos sintomas de deficiência. Então, a gente tem imagens aqui que é essa clorose, né? Então, lá na frente eu ainda faço a pergunta, por que o amarelecimento? Justamente porque falta clorofila. Se ela é um nutriente responsável por compor a clorofila, se eu não tenho nitrogênio na planta, não tem clorofila, essa planta vai ficar com a coloração mais amarelada. O nitrogênio também tem relacionado com a produtividade. Se eu tenho mais nitrogênio, eu tenho mais folhas, eu tenho mais fotossíntese, esses grãos eles vão ser mais bem preenchidos por conta que teve mais fotoassimilados. Se eu tenho menos nitrogênio, já faz menos fotossíntese, menos fotoassimilados, as plantas ficam com sintomas aí, de crescimento inferior. Além disso, os teores de proteínas. Então, se a gente fizesse uma análise aqui desse milho, provavelmente o milho mais bem nutrido, ele tem qualidade biológica melhor. Lembra lá da lei da qualidade biológica. Embaixo, além de produzir menos em termos de peso, a gente vai ter proteínas, um teor de proteína menor também. Então, o amarelecimento da folha é justamente por isso. Né? A gente tem aqui a molécula de clorofila e o nitrogênio, que compõe a molécula, ele vai, se tiver deficiência, ele não vai compor a molécula de clorofila e a planta não vai
ficar com a coloração esverdeada, ela vai ficar amarelada, né? Clorose vem de falta de clorofila. E aí, por outro lado, o que acontece se eu tenho um excesso de nitrogênio? Concorda comigo que, eu mostrei para vocês agora há pouco, que a clorofila, deixa eu achar aqui a anotação, a clorofila, ela é a molécula C55H72, O5, nitrogênio 4, magnésio 1. Quando eu falo que esse elemento, essa molécula, ela é a molécula da clorofila, quer dizer que eu tenho 55 carbonos aqui, tenho 72 hidrogênios, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho mais 2, aqui eu tenho mais 39. Então eu tenho uma grande quantidade de hidrogênio, de carbono, um pouco de oxigênio, tenho nitrogênio e tenho magnésio. Quando uma planta não absorve nitrogênio do solo e o magnésio, a gente fala semana que vem, ela vai continuar absorvendo da atmosfera o CO2 e ela vai continuar, se tiver, absorvendo água do solo. Então ela vai ter ainda carbono, hidrogênio e oxigênio. Esse carbono, hidrogênio e oxigênio, eles são a principal molécula que nós temos, é composta por eles. É a glicose, C6H12O6. Então, se eu não tiver nitrogênio, essa planta vai compor outras moléculas. Agora, se eu tiver um excesso de nitrogênio, ela deixa de produzir glicose, sacarose, frutose e vai produzir apenas clorofila, fazendo com que essa planta cresça apenas na parte vegetativa e não entre no processo de reprodução. Então, esses são os principais problemas que nós temos. Um excesso de crescimento vegetativo, o estiolamento, ela cresce além da conta. Em cereais, aumenta o acamamento, a planta não tem estrutura para ela sustentar esse peso dessa quantidade de folhas. Professor, mas se ela tem mais folha, ela vai fazer mais fotossíntese. Até certo ponto. Se eu tenho um excesso de nitrogênio acima do ideal, ela vai fazer muito mais fotossíntese, mas toda a fotossíntese que ela faz, ela utiliza o nitrogênio que tem lá no solo, que está sobrando, que está sendo aplicado, para fazer mais folhas, e mais folhas, e mais folhas, e a arquitetura da planta não sustenta e tomba. No algodão, esse excesso de folha faz com que haja um microclima, e aí apodrece as maçãs baixeiras, porque vai ter mais umidade. É plantado na época de chuva. O café, excesso de folha e pouco fruto. Na cana, açúcar que seria produzido, né, que é a partir da glicose, C6H12O6, em vez dela produzir açúcar, ela vai produzir compostos de carbono para crescer mais a planta, através de fotossíntese, né, através de clorofila. Então, é um problema também o excesso de nitrogênio. Aqui, finalizando, eu trouxe para vocês os fertilizantes nitrogenados, alguns dos principais que são utilizados, existem outras fontes de nitrogênio, mas as principais, as mais concentradas, são essas 4. Então, a ureia tem 45% de nitrogênio, o nitrato de amônio com 33%, o sulfato de amônio com 20% e o cloreto de amônio com 25%. Por que é importante a gente saber que tem essas porcentagens? Um exemplo, vou colocar aqui para vocês. Se eu tenho uma recomendação de adubação para milho, e essa recomendação de adubação me fala para colocar numa adubação de cobertura, por exemplo, 80 quilos por hectare de nitrogênio, 80 quilos por hectare de nitrogênio. Quantos quilos eu vou utilizar de ureia, por exemplo? Então, olha a regra de 3 entrando no jogo. Se 100 quilos de ureia tem 45 de nitrogênio, X quilos de ureia para aplicar os 80 quilos de nitrogênio que a planta necessita. Então, 100 vezes 80 dividido por 45. Então, a gente teria ali o valor 100 vezes 80 dividido por 45. 177 quilos, 0,77 quilos por hectare de ureia.
Então, 177, quase 180 quilos de ureia por hectare fornecem 80 quilos de nitrogênio. Professor, e aí, o que tem a ver? O que tem a ver é o seguinte, na maioria das vezes, o nutriente mais concentrado, a fonte mais concentrada, ela é mais cara. Então, a ureia 45, com dólar do jeito que está, ela vai estar aí cerca de 900 mil reais a tonelada. O nitrato de amônio ele é menos concentrado, ele tem 33%. Se a gente fosse fazer com nitrato de amônio, a gente substituiria o 100 aqui de ureia, seria 100 de nitrato, tem 33. X de nitrato para 80. Então, seria a nossa conta seria outra. Seria 100 vezes 80 dividido por 33. Precisaria de 242 quilos de nitrato, porque ele é menos concentrado. Se fosse com sulfato, ele é menos concentrado ainda. O sulfato ele tem, sulfato de amônio ele tem 20%. Se eu preciso de 80, eu ia precisar de 400 quilos de sulfato. Né? 500 quilos de sulfato, 5 vezes mais. Então, é importante a gente saber essas informações na hora de recomendar a adubação para poder qual vai ser a fonte que vai ser utilizada. Muitas vezes um que é menos concentrado, como é o caso do sulfato de amônio, ele sai mais em conta do que a ureia, porque a ureia, apesar de ser mais concentrada, eu vou gastar menos ureia, mas o preço dela é maior. Então, sempre tem que fazer essas contas, além de saber se tem disponível ou não no mercado da região, mercado de fertilizantes. Além disso, cada um desses nutrientes, eles podem vir com outros fertilizantes. Então, por exemplo, nitrato de amônio é basicamente nitrogênio. O sulfato de amônio, além de nitrogênio, ele tem enxofre. Sulfato, toda fonte que vier sulfato, ele tem enxofre. O cloreto de amônio, além de nitrogênio, na forma de amônio, ele tem cloro. Então, são outras fontes de nutrientes que podem ser fornecidas para as plantas, certo? Passar aqui. Pessoal, essa plataforma ela só dá 40 minutos para a gente. Está faltando 4 minutos e pouquinho para ela cancelar. Então, acho que a gente pode tirar algumas dúvidas aqui. E quando der o zero aqui, a gente cancela. Eu salvo o vídeo e a gente faz uma outra live. Eu mando o link novamente para a gente falar sobre o fósforo. E aí, quais são as principais dúvidas de vocês? Lá no fórum ninguém tinha falado nada. Então, eu estou acabando de formular uma pergunta aqui no fórum, mas eu acho que não sei se serve por lá ou por aqui. Pode ser por aqui. Então, beleza. O ano que vem, eu vou utilizar na minha safra de soja, no caso plantio direto, aquele inoculante da Biomafós, certo? Da solubilizador de fósforo, certo? Sim. Eu sei, eles falam que eles vão aumentar a absorção de fosfato em torno de 20%. Eu quero saber se eu utilizar ele, eu tenho que diminuir o fósforo do meu adubo. Ou não tem que diminuir. Então, vai depender muito de qual que é o organismo que essa empresa está falando. Eu não conheço ainda o produto. Mas, assim, o que acontece? A gente vai falar do fósforo daqui a pouquinho, né? Mas o fósforo ele tem uma dinâmica muito complexa também. Ele se liga muito facilmente aos minerais do solo. Então, ele não fica tão disponível para as plantas. O que as empresas têm proposto? Esses produtos, eles têm a capacidade de quebrar essa ligação do fósforo, essa adsorção do fósforo com o solo, disponibilizando. Alguns recomendam que você vai reduzir a aplicação e o que você aplicar vai estar disponível para a planta. E ele vai conseguir quebrar essa ligação e a planta vai conseguir absorver esse fósforo. Outros produtos, já vi dizer que outros produtos recomendam chegar a zerar a aplicação, que ele vai conseguir retirar o fósforo que já está lá no solo. Então vai depender muito de produto para produto. A gente pode falar mais um pouquinho dele depois, né, quando a gente voltar com a outra parte. E aí, se alguém tiver alguma dúvida sobre nitrogênio para a gente finalizar. Rodrigo. Sim, João Vitor. O seguinte, quando a planta, por exemplo, a soja está amarelando, está madurando, as folhas amarelas, certo? Eu posso classificar que aquele amarelamento é por causa do nitrogênio também? Não, ali já que está saindo das folhas velhas? Ali é a senescência da planta, é um processo mesmo biológico, natural, que a planta no final do ciclo, mesmo que ela tenha o nitrogênio, porque se fez a fixação,
se fez a fixação através da inoculação, ele tem o nitrogênio lá no solo. Ele vai conseguir absorver esse nitrogênio e não é problema, na maioria das vezes não é problema de falta de nitrogênio, sim o ciclo mesmo da planta que está chegando ao fim. Não tem muita relação. Se fosse, Certo. a gente teria redução, por exemplo, até da proteína da soja, né? A proteína dos grãos. A Jaqueline, ele está com a mão levantada ali, não sei se ela quer perguntar. Mais alguém? Eu vou entrar lá no fórum de novo, às vezes tem alguma pergunta. Não sei se vai dar tempo aqui, porque está faltando 1 minuto e meio. Não, desculpa aí, é porque eu pensei que você tinha falado de fósforo também, por isso que eu fiz a pergunta, mas aula que vem eu... Aqui tá tranquilo, professor. Beleza? Então eu vou encerrar aqui. Eu já mando para vocês o link daqui a pouquinho lá. Eu acho que tem que esperar um tempinho para gerar um novo link. E a gente já inicia novamente, tá bom? Até mais. Beleza. Falou.